você se voltou para o seu país e para a nação 24 de fevereiro quando o conflito começou. Na Ucrânia no ano você disse que porque você chegou a uma conclusão. Que com a ajuda da OTAN os Estados Unidos podem lançar um ataque surpresa contra Nádia. Mary. Conclusão não é que a América estava prestes a desferir um golpe inesperado. Eu nunca estou na Rússia, falei com você e comigo apenas no show-in. Nó sério. Risada. Conversa sim, esta é uma conversa séria, mas já que você tem ensino fundamental. Histórico, tanto quanto eu entendo, sim. Então vou me permitir 30 segundos ou cerca de um pequeno minuto histórico. Contra-olhar onde começou o nosso relações com a Ucrânia, de onde ela veio. Ucrânia russo. Edifício do Estado russo, Estado 862, quando novgorodianos. Há uma cidade chamada Novgorod no norte, preso no país convidado para reinado do príncipe Rurik da Escandinávia de Varangianos. 862. Rússia celebrada em 18.002. Milênio de seu estado, e em Novgorod tem um monumento dedicado a ferimentos. 88. Ano, o sucessor de Rurik, o príncipe Oleg, que realizado serviu essencialmente como regente para o jovem filho de Ryuk. Ryuk morreu neste. Por esta altura cheguei a Kiev e 2 irmãos foram afastados do poder por um tribunal. Culto começou a se desenvolver tendo 2 centros em Kiev e em Novgorod. É a próxima data muito significativa na história da Rússia, o ano 988, e é um batismo Rus quando o príncipe Vladimir, o bisneto de Rurik, batizou Rusli. Parte oriental convertida para a ortodoxia, cristianismo oriental com. Neste momento o NT começou a fortalecer Estado russo lá bem, porque unido. Território único econômico. Comunicação língua, e depois do batismo da Rus há uma fé e o poder do príncipe começou a tomar forma russo centralizado. Estado, mas por várias razões. Depois introdução do trono da herança dos antigos também. Tempos de Idade Média, Yaroslav, o sábio, um pouco mais tarde depois que ele saiu da vida do trono da herança, foi difícil, não foi transmitido diretamente de pai para filho mais velho, e daquele que partiu a vida do príncipe para seu irmão e depois para seus filhos. Tudo isso levou a linhas diferentes, fragmentação da Rus como um único estado, que começou a tomar forma como um quando fragmentado, nada de especial. Não, aconteceu a mesma coisa em Europa, mas Rússia fragmentada. O estado ficou fácil. Os despojos daquele império que ele rendeu uma vez Gagis Khan e seus sucessores Khan. Veio para a Rússia e saqueou quase todas as cidades, devastaram seu sul. A parte onde ficava Kiev, aliás algumas outras cidades, eles são apenas perderam a independência, e o norte eles mantiveram parte de sua cidade. Soberania prestou homenagem à Horda, mas reteve parte de sua soberania. Então no centro de Moscou eles começaram um russo unificado. Estado da parte sul das terras russas, incluindo Kiev. Gradualmente começou a estender a mão para outra pessoa, imã para o centro que tomou forma na Europa foi lituano. Lituano. Seu principado mesmo chamado lituano-russo porque os russos representaram uma parte significativa deste estado. Eles falaram
Na antiga língua russa eram ortodoxos, mas então ocorreu a unificação do sindicato grão-ducado da Lituânia e polonês. Reino alguns padres ortodoxos submetidos à autoridade do pai romano e, portanto, essas terras foram incluídos em polaco-lituanos estavam envolvidos neste campo. Partes da população introduziram a língua em seus. Começou a introduzir a ideia de que isso não é de forma alguma russos, que por viverem no limite eles são ucranianos e originalmente a palavra ucraniano significava que uma pessoa mora na periferia do estado, na borda ou está noivo. Está essencialmente envolvida no serviço de fronteira assuntos. Isso não significou nenhum especial étnico. Grupos. Bem, então aqui os poloneses estão de todas as maneiras possíveis e em princípio relacionado a esta parte. As terras russas são suficientemente duras, se dizer cruelmente ao sol, que isso levou a que esta parte das terras russas começou lute por seus direitos e escreveu cartas para Varsóvia exigindo respeito pelos seus direitos para que aqui enviado, incluindo enviado para Kiev, pessoas quando era que no século isso significa. E agora vou te contar o que aconteceu a seguir e vou nomear as datas para que não haja confusão. Em 1650 Pol. 1654. Um ano antes. Até mesmo as pessoas que controlavam o poder aqui nesta parte das terras russas entrou em contato novamente com a demanda de que enviado para eles direção de pessoas de origem russa e religião ortodoxa. E quando Varsóvia basicamente não respondeu nada e quase parecia rejeitar estes, eles começaram a entrar em contato com as demandas Moscou para que Moscou possa levá-los embora. Para mim mesmo. Então você não acha que eu sou alguma coisa inventado? Eu vou te dar isso. Documentos. Eu não acho que você seja nada inventa VK, e estes são documentos do arquivo. Cópias onde cartas de Budan Khmelnytsky. Então, a pessoa que controlava o poder esta parte das terras russas que nós agora chamamos isso de ucraniano, escreveu ele em treinamento em aplicação da lei em Varsóvia. Depois para Moscou com um pedido para levá-los sob a mão forte do czar de Moscou. É uma cópia. Vou deixar esses documentos com você em boa memória. Há uma tradução para russo. Bem, ele irá traduzir e depois para inglês. Idioma. A Rússia não concordou em aceitá-los imediatamente porque veio do fato de que a guerra com a Polônia começará em 1640. Pezenski Subar foi representante do governo antigo Estado russo. A solução foi aceitou esta parte das antigas terras russas, tornou-se parte do reino de Moscou. E a guerra deveria começar com Polônia. Ela caminhou por 13 anos depois da trégua. Foi concluído e logo após a conclusão este ato. 1654, 30 anos depois, acho que foram 2 anos, a paz foi concluída com a Polônia, paz eterna. Disse que estas terras ficam na margem esquerda das forças armadas. O Dnieper, incluindo Kiev, foi para a Rússia e toda a margem direita do Dnieper ficou para trás. Polônia. Então, durante o tempo de Catarina II, a Rússia devolveu todas as terras históricas, o nosso incluindo o sul. Ocidente, tudo isso continuou até a Revolução. Sim, mas antes da Primeira Guerra Mundial. Usando essas ideias, ucranização general austríaco Sede começou a promover ativamente a ideia Ucrânia e tudo está claro para a ucranização porque em antecipação à Guerra Mundial
Claro que havia um desejo de enfraquecer, havia um inimigo em potencial. Desejo de criar condições favoráveis para si mesmo, condições na ideia da zona fronteiriça. Uma vez nascido em a diva polaca deste território não é bem. Russos, eles são supostamente um grupo particularmente étnico. O grupo ucraniano começou a avançar e os estados maiores austríacos surgiram e teóricos da independência ucraniana já em século XIX que falou da necessidade e independência da Ucrânia, mas a verdade é tudo isso. Pilares da independência ucraniana falou sobre o que ela deveria ter. Eles têm relações muito boas com a Rússia, eles insistiram nisso, mas mesmo assim. Menos depois da Revolução de 1917, durante anos os bolcheviques tentaram restaurar. Estado se desdobrou, guerra civil, incluindo com a Polônia. Assinou a paz com a Polônia em 1921, que segundo o qual o Western parte na margem direita do Dnieper novamente frequentou Polônia. 1939. Depois da Polônia colaborar e a Polônia colaboraram com Hitler e Hitler ofereceu tudo em nossos documentos, existem nos arquivos. Propôs fazer a paz com a Polônia, tratado de amizade. Lá, o corredor dinamarquês aliado que ligava a principal Alemanha com KKS-Berg e com Prússia Oriental. Depois da Primeira Guerra Mundial, esta parte território foi dado à Polônia e em vez disso, Danzig, a cidade de Gdansk, apareceu. Hitler tem o direito de devolvê-los pacificamente. Os poloneses recusaram, mas mesmo assim colaborou com Hitler e juntos começou a dividir a Tchecoslováquia. E você pode perguntar que parte os ucranianos são na verdade russos. Terras por centenas de anos, porque então quando você se tornou presidente, você simplesmente não os levou. 24 anos atrás você tinha armas lá, eu não sei por que você esperou tanto tempo então. Sim, agora vou te contar, agora estou terminando isso. Informações históricas podem ser enfadonhas, mas ela é muito. Explica não, ótimo, então eu realmente que bom que você gostou tanto. Obrigado. Grande então, antes da Segunda Guerra Mundial. Guerra quando a Polônia colaborou com a Alemanha, recusou-se a cumprir as exigências de Hitler, mas mesmo assim participou com Hitler em Tchecoslováquia dividida, mas como não, afinal, eu dei o corredor dinamarquês. Forçado pelos poloneses, forçados eles começaram a jogar e forçou Hitler a iniciar a Segunda Guerra Mundial. Porque a guerra começou com eles. Guerra de 3 de setembro, 9º ano exatamente. Ela acabou sendo intratável com a Polônia. Hitler não teve escolha. A implementação de seus planos para começar a propósito, a Polônia, a União Soviética comportou-se. Ler documentos de arquivo, se comportou muito honestamente e a União Soviética perguntou a permissão da Polônia para enviar as suas tropas em ajuda da Tchecoslováquia. Mas pela boca do então ministro os negócios estrangeiros polacos disseram que, mesmo que os aviões soviéticos voem para lado da Tchecoslováquia através do território Polônia, eles vão se perder território da Polônia, mas não é importante, mas é importante. O fato de que a guerra começou e agora ela mesma, a Polônia, tornou-se vítima dessa política. Que realizou relativamente Tchecoslováquia porque, de acordo com o conhecido protocolos Molotov, parte da roupa infantil, esses territórios foram para a Rússia, incluindo ocidental Ucrânia, Rússia chamada soviética. A União regressou assim à sua própria histórico territórios após a vitória na Grande Guerra Patriótica. Guerra, como dizemos que é a Segunda Guerra Mundial. Guerra, todos esses territórios são finais. Foram atribuídos à Rússia pelos soviéticos. União e a Polônia, para compensar, por isso é necessário, acredito que recebi. Germânico nativo ocidental, território é
Parte oeste-leste da Alemanha. Terras são as regiões ocidentais Polônia hoje bem, naturalmente novamente. Recuperou o acesso ao Mar Báltico novamente e eles devolveram Dan, que novamente se tornou. Ser chamado em polonês sim, foi assim que este acabou. A situação durante a formação do soviete mesmo. 19. Os bolcheviques começaram a se formar o RSS e criou o soviete. Ucrânia, que ainda está em dia ainda não existia enquanto Stalin insistia em que estas repúblicas que formado incluído como entidades autônomas, mas por algum motivo fundador do Estado soviético Lenin que eles têm o direito de sair. Composição da União Soviética e também de acordo com incompreensível razões dotou o resultante. A Ucrânia soviética pousa que o pessoas que vivem nesses territórios mesmo que nunca tenham feito isso antes foram chamados de Ucrânia por algum motivo quando durante a formação, tudo isso foi colocado na composição. SS ou RSS ucraniana incluindo tudo com Mar Negro, que foi recebido em tempos de Catarina II e, na verdade, para a Ucrânia nunca teve qualquer situação histórica. Não tinha relacionamento, mesmo que nos lembremos vamos voltar a 1654, quando estes territórios devolvidos à Rússia havia 34 impérios. Nenhuma região moderna da Ucrânia à costa do Mar Negro não estava perto. Não havia nada para falar em 1654. Uau, você tem conhecimento enciclopédico, mas por que você não falou sobre isso nos primeiros 22 anos? Disse o seu. Presidência significa Ucrânia soviética recebeu uma enorme quantidade de território. Que nunca teve nada a ver com ela não tinha nenhuma relação principalmente com moda negra eles uma vez quando a Rússia eles recebido como resultado do russo-turco. Guerras. Foram chamados Novozie. Nesnova, aqui Lenin é o fundador do Soviete Estado criou a Ucrânia exatamente desta forma. Assim então isso é tudo durante por muitas décadas como parte da URSS a RSS ucraniana desenvolveu-se e os bolcheviques. Também, por razões desconhecidas, envolvido a ucranização existe não só porque havia pessoas da Ucrânia na liderança União Soviética, mas em geral era assim. Política indigenização foi chamado de preocupação com a Ucrânia e outros. União línguas nacionais foram introduzidas. Cultura nacional que em geral em princípio, claro, não é ruim, mas assim. Como a Ucrânia soviética foi criada após a Segunda Guerra Mundial, eles receberam. A Ucrânia também recebeu outra parte não só território militar polonês hoje. Ucrânia Ocidental parte da Hungria territórios e parte. Romenos. Territórios tornarão-se parte do Soviete Ucrânia e ainda lá. São, portanto, temos tudo razões para dizer que neste sentido. Claro Ucrânia em certo sentido Estado artificial criado por a vontade de Stalin. O que você acha, e se a Hungria tem o direito de recuperar as suas terras e outras nações podem retomar suas terras? Talvez devolva a Ucrânia às fronteiras de 1654. Bem, eu não sei quais são os limites 1654 mas se todos acreditam que o reinado de Stalin eles chamam isso de regime stalinista, todo mundo diz que houve muitas violações de direitos violações humanas dos direitos dos outros. Afirma neste sentido, é claro bastante. Bem, se não falarmos sobre o fato de que eles têm o direito de devolver essas terras deles de qualquer maneira. Está claro que os Orbabarnos estavam falando sobre isso ele pode recuperar parte da terra. Ucrânia nunca disse nunca. Nenhuma vez ele e eu conversamos sobre isso não houve conversas, mas para mim é sabido com certeza que isso é claro. Húngaros que vivem lá eles são, claro querem voltar ao seu histórico. Além disso, vou lhe contar minha terra natal agora uma história muito interessante, vou desviar isso. História pessoal eu
Significa em algum lugar no início dos anos 80 anos de carro do que era então Leningrado. De São Petersburgo acabei de ir viajar pela União Soviética através. Kiev parou em Kiev e depois foi para a Ucrânia Ocidental, entrou na cidade. Chama-se Beregovui e todos os nomes estão lá, cidades e vilas em russo e em húngaro, uma língua que não entendo em russo. Estou saindo, algumas árvores estão perto das casas. Homens em ternos de 3 peças em ternos pretos, trio e cartolas de preto. Eu sou o que? Alguns artistas me dizem que não é artistas não, estes são húngaros, estou aqui. Como estão as coisas? Qual é o nome nos tempos soviéticos? Década de 80. Anos. Eles preservam nome em húngaro de todas as fantasias. Nacional, eles se sentem húngaros e, claro, quando agora está acontecendo violação, acho que há muito disso. Tudo acontece. Mais fronteiras durante as mudanças no século X e antes, mas a questão é que você não é nada. Nada assim anunciado antes do que nos últimos 2 anos. E você falou sobre o que você sentiu-se fisicamente ameaçado por a OTAN, em particular, a ameaça nuclear, e esta levou você a agir. Estou certo? Vazia, eu entendo que de acordo com meu longo diálogos eles provavelmente não pertence a esse gênero de entrevista, então estou no começo de você. Perguntou se teríamos uma conversa séria ou o programa que você disse que estava falando sério. Conversa, então não fique bravo comigo, por favor. Bem, aqui chegamos ao assunto. O momento em que a União Soviética foi criada, a Ucrânia, então 1991, o colapso do Soviete. União e tudo o que a Ucrânia recebeu em um presente da Rússia do ombro de Barsky, ela. Arrastado para longe eu mesmo e em geral, aqui estou agora me aproximando. Um momento muito importante hoje, afinal, este colapso da União Soviética é um colapso. A União Soviética foi essencialmente iniciada pela liderança da Rússia, não sei o que então. Foi guiado pela liderança da Rússia, mas eu suspeito que de vários. Houve vários motivos, acho que tudo vai ficar bem. Em primeiro lugar, penso que a liderança russa partiu do fato de que fundamentos das relações entre a Rússia e a Ucrânia, na verdade, a linguagem comum lá é 90% slim. Falou russo significa todo mundo tem laços familiares lá. Um terço do terço está de alguma forma relacionado, conexões de uma forma ou de outra, conexões amigáveis. Cultura geral, história geral. As coisas reais geralmente estão dentro da estrutura único Estado em todo. Séculos do Sol são tão fundamentais, coisas que a economia é muito forte. Interconectado significa tudo isso reside em a base da inevitabilidade do nosso bem. Relacionamento primeiro e segundo, muito importante. Eu quero você como cidadão americano. Para que seus ouvintes e espectadores saibam disso, também ouvi o antigo russo. A gestão partiu do fato de que a União Soviética cessou a sua. Não existe mais linhas divisórias ideológicas. Nenhum personagem. A Rússia existe voluntariamente. Iniciativa da União Soviética e prossegue do fato de que será entendido assim. Já chamado de civilizado entre aspas o Ocidente como uma oferta de cooperação. O chamado Ocidente coletivo em geral havia pessoas inteligentes, incluindo o Bar Alemanha, e era tão grande figura política. Partido Social Democrata que insistiu pessoalmente em conversas com soviéticos. Liderança antes do colapso do Soviete Europeia disse que é necessário criar um novo sistema de segurança em a Europa precisa de ajuda para se unir à Alemanha, mas criar um novo sistema
Estados Unidos, Canadá, Rússia, outros países da Europa Central, mas não. A OTAN precisa espalhar isso assim e disse que se a OTAN existe, tudo vai se espalhar da mesma forma como na Guerra Fria apenas mais perto das fronteiras da Rússia. Tudo isso é inteligente. O avô dele não era ninguém. Ninguém ouviu mais do que isso. Ele ficou com raiva de alguma forma. Bem, também nos arquivos. O VOT, se você disser que não me aceitará, nunca mais irei a Moscou. Eu virei soviético. Gestão. Bem, ele estava certo e é isso. Aconteceu como ele disse, mas não. Menos sim, claro que suas palavras se tornaram realidade. Você me contou sobre isso muitas vezes. Isso parece absolutamente justo e muitos nos Estados Unidos também pensaram que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos irão normal após o colapso do Soviético União. No entanto, aconteceu o contrário. Você nunca explicou por que, como você. Parece que isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Bem, talvez o Ocidente esteja com medo. Rússia forte. No entanto, o Ocidente não tem medo forte. China. O Ocidente tem mais medo de uma China forte do que a Rússia forte, porque na Rússia 150 milhões de pessoas e na China bilhões, e a economia da China está crescendo a passos largos. Em mais de 5 etapas houve mais. Mas isto é suficiente para a China e, portanto, potencial bis. Uma vez disse a coisa principal. Estes são os potenciais da China colossal, primeira economia do mundo. Hoje o suor do poder de compra em termos de volume econômico já ultrapassarão Estados Unidos há muito tempo e o ritmo está crescendo, mas não vamos conversar agora. Quem tem medo de quem? Não vamos dar motivos como esta categoria. Vamos conversar. Aldeia de Tom 19. O que eles levarão para a família fraterna? Povos civilizados não tem nada disso. Não aconteceu. Você nos enganou. Quando digo você, não me refiro a você pessoalmente. É claro que os estados sonolentos prometeram que não iriam haver a expansão da OTAN para leste, mas aconteceu 5 vezes 5 ondas expansões. Bem, nós suportamos tudo. Persuadido, disse que não há necessidade, somos nossos agora, como dizemos à noite da burguesia. Economia no Partido Comunista. Vamos negociar mais do que isso. Eu também já falei sobre isso publicamente. Agora Yeltsin. Talvez tenha havido um momento em que, por assim dizer, quando o cinza o gato correu diante deste Yeltsin. Viajou para os Estados Unidos, lembro de falar no Congresso e disse coisas maravilhosas. Palavras para isso. Eu gostaria de saber quando os eventos começaram em a Iugoslávia. Foi imediatamente elogiada. Elogiado assim que os acontecimentos em a Iugoslávia começou e quando ele levantou voz pelos sérvios, e não podemos deixar de aumentar. Compreendo os votos dados aos sérvios pela sua defesa naquele país. Houve processos complexos, eu entendo, mas a Rússia não pude deixar de levantar minha voz porque os sérvios também estão especialmente próximos de nós, nação cultura ortodoxa, e sim isso. Pessoas sofredoras por gerações. Neva VA falou em apoio a isso. Feito pelos Estados Unidos. Violação da Carta do Direito Internacional. A ONU começou a bombardear Belgrado. Os Estados Unidos lançaram este gênio fora da garrafa. Além disso, quando a Rússia opôs-se e manifestou a sua indignação que a carta foi dita, ele e lei internacional. Desatualizado agora, todo mundo se refere a direito internacional, mas então eles começaram dizer que tudo está ultrapassado. É necessário, algo realmente precisa mudar. Porque o equilíbrio de poder mudou, é verdade, mas não é assim, mas não é o mesmo. Menos sim. A propósito, eles imediatamente iniciaram Yeltsin jogar lama em indicar que ele, alcoólatra, não entende nada. Ele entendeu tudo e tudo fez sentido, garanto. Então, ok, me tornei presidente em 2000. Eu pensei, ok, tudo isso. A questão jugoslava já passou, mas é necessário tente restaurar o relacionamento. Afinal, abra esta porta pela qual a Rússia testado passar, e além disso, sou público. Eu disse isso, posso repetir na reunião aqui no Kremlin com quem está deixando o poder. Clint Branco aqui ao lado. Dentro de casa eu disse a ele que fiz uma pergunta: ouça batida, o que você acha se a Rússia levantou a questão da adesão à OTAN?
Uau, interessante, acho que sim, e à noite quando o encontramos para jantar. Ele diz que você sabe que eu conversei com sua equipe, Ney, isso é isso. Agora é impossível e você pode perguntar ele sim, acho que nossa entrevista será ouvida. Confirme que eu nunca faria isso, dizer algo assim se isso não aconteceu. Ou que agora? É impossível que você fosse sincero, então você faria, juntou-se ao Tan. Escute, eu perguntei, a questão é se isso é possível ou não e recebeu. Responder não, se eu não fosse sincero em meu desejo. Descubra a posição Rukovo e se ele dissesse sim, você faria. Juntou-se a Natus e se ele dissesse que sim, o processo de reaproximação começaria e... Eventualmente isso poderia acontecer se víssemos um desejo sincero. Parceiros para fazer isso, mas isso não é acabou, mas não, ok. Ok, vamos. Nós vamos, o que você acha, porque estão motivos para isso, sinto que você... Me sinto amargo com isso, eu entendo, mas porque o que você acha do Ocidente? Aí ele te empurrou. De onde é isso? Hostilidade porque não poderia ser melhorado. Relacionamento, quais foram os motivos para isso com seu ponto de vista? Você disse que eu estou experimentando luto, não há resposta, não é amargo, é simples. Declaração fato, nós não somos a amargura dos noivos. Ressentimento não é a substância que está em nesses casos, é só que nós percebemos que eles não estavam nos esperando lá, só isso. Ok, bem, vamos lá. Vamos construir relacionamentos de maneira diferente, procure um terreno comum. Por que ficamos tão negativos? Responda, você pergunta à sua líderes, eu não posso por eles, eu só posso adivinhar porque também. Um grande país com opinião própria e assim mais longe, e os Estados Unidos, bem, eu vi. A forma como as questões são resolvidas na OTAN é outra, darei agora exemplos relativos. A liderança ucraniana dos Estados Unidos está em apuros e é isso, os membros da OTAN votam obedientemente, mesmo que eles não gostam de alguma coisa. Agora vou dizer a este respeito, o que aconteceu à Ucrânia em 2008, embora isso já tenha sido discutido aqui, não vou contar nada de novo, mas... menos então depois disso nós tentei de diferentes maneiras construir relacionamentos bem, por exemplo. Eventos ocorreram no Oriente Médio, no Iraque, então estamos muito suavemente colmos. Construir relacionamentos com estados e levantei repetidamente a questão sobre que os Estados Unidos não apoiou o separatismo. Terrorismo no norte. Sol. E apoio financeiro, mesmo militar. O apoio veio dos estados e de seus satélites em relação ao terrorismo. Formações. No Cáucaso, uma vez com meu colega também o presidente dos Estados Unidos, levantei esta questão. A pergunta que ele diz, bem, não pode ser, você tem provas? Sim, eu estava pronto para isso. Dose. Assim foi, vou citá-lo dizendo, bem, eu vou chutá-los. Bunda significa que estávamos esperando por uma resposta, a resposta não houve, estou falando de diretores do FSB, bem, você está dentro. A CIA escreve isso como algum tipo de resultado a uma conversa com o presidente, escreveu uma vez. 2. Então recebemos uma resposta, que temos resposta no arquivo da CIA, veio a resposta, nós trabalhou com a oposição na Rússia, acreditamos que isso está certo e continuaremos. Continuar a trabalhar com a oposição, engraçado, ok, entendemos do que estamos falando. Não? Haverá oposição a você, bem, é claro, significava neste caso. Terroristas separatistas que lutaram com nós no Cáucaso, era disso que eles estavam falando. Eles foram chamados e eles chamaram isso de oposição. Segundo ponto, o terceiro ponto é muito importante, muito importante, este é o momento da criação sistemas sobre os Estados Unidos começaram e tentamos durante muito tempo, não faça mais isso nos Estados Unidos. Depois que fui convidado, Bush foi convidado para visitar o pai de Bush Jr., você mesmo no Oca.
A conversa séria com o presidente Bush e com sua equipe e eu sugeri para que os Estados Unidos, a Rússia e a Europa criem juntos um sistema sobre o qual somos como consideramos que foi criado unilateralmente. Ordem ameaça nossa segurança apesar do que foi dito oficialmente. Estados Unidos que ela criado contra ameaças de mísseis de lados. O Irã também se baseou na criação do TI. Convidou os três para trabalharem juntos na Rússia e Estados Unidos. A Europa me perguntou de maneira muito interessante. Você estou falando sério? Absolutamente. Quando foi isso? Em que ano? Bem, não me lembro. É fácil descobrir. Internet. Quando eu estava nos Estados Unidos. O convite de Bush. Eles disseram que seria interessante se nós juntos resolveremos um problema tão global. Tarefa estratégica na área segurança. O mundo vai mudar provavelmente conosco. Provavelmente haverá disputas até economicamente e politicamente, mas mudaremos radicalmente. Situação no mundo. Sim, Naya foi perguntado, você estou falando sério, é claro que precisamos disso. Pense nisso para mim. Eles disseram ao PAM para entregá-lo e o ex-ministro da Defesa Guy. O diretor da CIA e o secretário de Estado estão aqui na mesa em frente a que você está comendo. É que eles sentaram deste lado, eu e ministro das Relações Exteriores, ministro da Defesa. A Rússia, do outro lado, me disseram que sim, nós pensamos e concordamos, tristezas leva. Para Deus ótimo, mas ninguém. Exceto 2 vezes descrito como presidentes americanos receberam algumas decisões e então elas equipes atrapalharam essas decisões. É exatamente assim que acaba. Fomos enviados sob. Não vou dar detalhes. Me diga porque eu acho que sim, afinal estava incorreto. Conversa confidencial, mas isso que nossa oferta foi rejeitada. Fato então é quando as rochas ouvem, mas então teremos que lidar. Em resposta, criaremos tais sistemas de choque que certamente vai superar o sistema. Ele diz: a resposta foi esta: não estamos fazendo isso contra você. E você faz o que quiser. Procedemos de que isso não é contra nós, nem contra os Estados Unidos. Eu digo que é bom e nós criamos hipersônico sistema e intercontinental gamas e continuamos a desenvolvê-las. Agora estão à frente na criação Dransys, estamos à frente de todos e com sono. Estados e outros países, nós os temos melhorando a cada dia, mas não nos oferecemos para seguir um caminho diferente e agora fomos deixados de lado sobre expansão da OTAN para leste, mas eles prometeram nenhuma OTAN a leste, 1 centímetro para o lado. Em Valo. Dormir. Vale, então vamos decidir 5 decisões e carregou os estados bálticos lá. Lá e em toda a Europa Oriental e assim por diante, e agora chegamos ao principal. Ucrânia em 2008. Na cimeira em Bucareste anunciou que as portas para a Ucrânia e a Geórgia faziam então parte da OTAN. Abra agora sobre como as decisões são tomadas. Alemanha, França. Eles pareciam ser contra isso, assim como algumas outras feridas europeias, mas então como? Ele revelou mais tarde, presidente Bush, ele é tão forte. Cara forte político, foi o que me disseram depois, ele nos pressionou e fomos forçados. Concordo, é engraçado, como no quarto de uma criança. Jardim onde está a garantia exatamente o que é infantil. Esta é Tânia. A Ucrânia não estará na OTAN, você sabe. Eu digo que não sei, sei que você acordado em 2008 porque não no futuro. Concordo bem, então eles clicaram em nós, eu digo porque não vou pressioná-lo amanhã e você vai concordar de novo. Bem, bobagem. Com quem posso conversar? Eu só não entendo. Estamos prontos para conversar bem com por quem? Onde estão as garantias? Não.
Kraayarai contou como esse território se desenvolveu. As relações eram com a Rússia bem, aí cada segundo terço tem algum tipo de conexão. Sempre estivemos com a Rússia e durante as eleições já na Ucrânia soberana independente, que conquistou a independência como resultado da declaração de independência. A propósito, diz que a Ucrânia neutro. O Estado em 2008 de repente na frente dela aberto. E portas ou portões para a OTAN. Aqui está um filme interessante, não somos assim. Concordou assim todos. Todos os presidentes que vieram autoridades na Ucrânia em que confiaram. O eleitorado é bom de uma forma ou de outra relacionado à Rússia é. Sudeste a Ucrânia é um grande número de pessoas e esse o eleitorado tem uma atitude positiva em relação à Rússia. Isso significa que Viktor Yanukovych chegou ao poder e como ele ganhou a primeira vez depois. O presidente Kuchma organizou o terceiro turno, o que não está previsto na Constituição. A Ucrânia imagine um golpe de Estado em seu país. Alguém não gostou nos Estados Unidos, bem, aqui vou eu disputa. Entre no ano não antes não isso. Costumava ser depois do presidente você ganhou em eleições Viktor Yanukovych, mas seus oponentes não reconheceram esta vitória dos Estados Unidos. Apoiou a oposição e nomeou um terceiro turno. Que é isso? Este é um turno estadual. O golpe dos Estados Unidos o apoiou ao poder. Veio como resultado da terceira rodada. Imagine que nos Estados Unidos ninguém. Gostei, organizamos um terceiro turno. US usa bem, no entanto, aí está. Pronto, ok, Vitor chegou ao poder. Yushchenko, considerado pró-ocidental. Bom como político, mas nos dávamos bem com ele também. Relações. Ele foi a Moscou em visitas. Fomos para Kiev e eu fui e nos conhecemos. Ambiente informal bem, ocidental, então. Oeste. Vamos deixar as pessoas trabalharem e pensarem. Deixe a situação deve desenvolver-se dentro de si. Ucrânia de forma independente significa depois que ele liderou. A situação no país piorou. Afinal é adjective Vitor Yanukovych. Talvez ele não fosse o melhor presidente político, não sei, não quero dar estimativas, mas surgiu a questão sobre associações com a União Europeia. Mas sempre levamos isso muito a sério. Leal, por favor. Zona de livre comércio novo. O EU quer abrir fronteiras alfandegárias na Ucrânia. Deveria ter aberto esta associação suas fronteiras diante da Europa e do fluxo de tudo. Nosso mercado foi informado então que não acontece que fecharemos nossas fronteiras então. Com Ucrânia. Fronteira. Yanukovych começou a contar quanto a Ucrânia ganhará tanto quanto eu perderei. Anunciado. Dele. Disse que o destrutivo começou ações de oposição apoiadas pelo Ocidente. E tudo veio para o Maidan e para golpe de Estado em Ucrânia. Bem, claro, mas não se trata nem de volumes de comércio, embora tratasse mais de laços cooperativos em que toda a economia ucraniana se situava. Relações cooperativas entre empresas têm sido muito densos desde os tempos soviéticos. União a uma empresa produziu componentes para o final. Assembleias na Rússia e na Ucrânia e vice-versa, laços muito próximos. Estivemos aqui e deram um golpe de Estado, embora nós por causa dos Estados Unidos não vou agora. Fale em detalhes. Toto acredite incorreto, mas ainda assim foi dito que você tranquilize Yanukovych lá, e nós tranquilizaremos oposição. Deixe o sol. Por meio de formas de solução política. Eles disseram ok, nós concordamos, vamos lá. Vamos fazer com que Yanukovych não se inscreva conforme solicitado. Nós, americanos, não somos as forças armadas nem policiais e armados. A oposição em Kiev manteve
Golpe de Estado, como entendê-lo? Quem é você? Era exatamente isso que eu queria perguntar. Ah, então liderança. Pedaço com o apoio da CIA, é claro, organizações em que eu entendo que você uma vez quis trabalho, pode ser graças a Deus que você não aceitei, embora esta seja uma organização séria. Compreendo que os meus antigos colegas sentido que trabalhei na primeira coisa principal, gerenciamento. Esta é a inteligência da União Soviética, que eles eram nossos oponentes. Sempre fiz. Conseguimos o que queríamos corretamente, mudou de poder, mas de um ponto de vista político. A vista é colossal erro, e isto é, obviamente, político. A gestão não funcionou, eles deveriam, a liderança política deveria. Veja para que serve isso. Vai liderar então. Em 2008 as portas se abriram. Ucrânia na OTAN. Em 2014 realizada golpe de Estado com aqueles que não reconheceram. Golpe de Estado, e esse golpe de Estado começou a perseguir, criou uma ameaça para a Crimeia, que fomos forçados a assumir por conta própria. A defesa iniciou a guerra em Donbás com 14º ano aplicando aviação e artilharia contra civis. Cidadãos, isso é tudo. Toda a gravação do vídeo começou quando aviões atacam Donetsk de cima. Empreendeu um grande. Sofreu outra operação militar. Eu ainda vou falhar. E ainda no contexto do desenvolvimento do exército, desenvolvimento deste territórios e abrindo portas para a OTAN. Bem como podemos não demonstrar preocupação. O que está acontecendo do nosso lado seria criminalmente descuidado, é isso que é. Seria isso, é apenas liderança política. Estados trazidos para a linha além da qual não poderíamos mais passar por cima, porque destruiu a própria Rússia e então não poderíamos deixar os nossos irmãos crentes e essencialmente parte do povo russo aqui sob este exército. Carro, ou seja, foi 8 anos antes do início do conflito, e o que provocou este conflito quando você decide que você ainda precisa fazer isso. O passo provocou o conflito. Inicialmente provocou o conflito por um golpe de Estado. A propósito, viemos para a Ucrânia representantes de 3 países europeus: Alemanha, Polônia e França, e foram fiadores do acordo assinado entre governo Yanukovych. Entre Yanukovych e a oposição assinaram as suas assinaturas. Instalado como fiador, apesar disso a oposição deu um golpe de Estado e pronto. Esses países fingiram que não eram nada. Lembre-se de que eles são os fiadores da paz. O assentamento foi imediatamente jogado no forno. Lembra que não sei se eles sabem de alguma coisa. Estados Unidos sobre este acordo entre a oposição e poder, e sobre os fiadores dos 3 fiadores. Que, em vez de devolver o sol inteiro todo esse processo no campo político. Não, eles apoiaram o golpe, embora faça sentido, não haveria sentido nisso, acredite em mim. Porque o presidente Yanukovych está completamente concordou e estava pronto para eleições antecipadas. Que ele não teve chance, ganhe, diga que seria rápido, todas as chances. Eles sabiam por que um golpe de Estado, por que vítimas, por que ameaças. Para a Crimeia, porque então iniciar operações em Donbás em geral. Isso é o que eu não. Eu entendo que foi aqui que a CIA cometeu um erro, seu próprio negócio, durante a implementação de um golpe de Estado, e acho que um dos vice-secretários de Estado disseram que eles até gastaram neste grande. O montante é de quase 5 bilhões, mas políticos, erro colossal. Porque isso teve que ser feito. Era possível, na verdade, faça a mesma coisa apenas. Pilmas legais, sem vítimas, operações militares e sem perdas. Não levantaríamos um dedo na Crimeia se não houve esses eventos sangrentos em. Não venha para o Maidano Azul, que nós concordou que após o colapso a União Soviética deveria fronteiras das repúblicas sindicais, que concordou com isso, mas nunca concordamos com a expansão da OTAN. Não é certamente nunca concordou que a Ucrânia estará na OTAN. Não concordamos que haverá bases lá. NATO, sem ninguém falar conosco, apenas implorando, não faça isso, o que fazer?
desencadeada por eventos recentes Vodnia. As manhãs foram assinadas como você sabe depois eventos de 2014 em Minsk onde estive. Traçou um plano para uma solução pacífica Donbás não. Liderança do atual ministro da Ucrânia Relações Exteriores todo mundo está lá. Funcionários e depois o próprio presidente afirmaram que não gostam de nada. Nestes acordos de Minsk e Isla executar. Ex-líderes da Alemanha se reúnem a França foi informada diretamente. Já hoje aí há 1 ano e meio eles disseram diretamente e honestamente para o mundo inteiro que sim. Eles assinaram este acordo de Minsk, mas nunca execute. Eles iam nos levar para um passeio. Você falou com o secretário de Estado alguém poderia ser o presidente. Eles estavam com medo de falar com você e disseram e se eles continuarem em NAT? Você será uma arma para a Ucrânia infância falávamos sobre isso constantemente. Era disso que estávamos falando liderança dos Estados Unidos. Países europeus para que o processo parou imediatamente para. Os acordos de Minsk foram implementados francamente falando, eu não sabia como fizemos isso. Nós faremos isso, mas eu estava pronto para obedecer a muitos desafios difíceis para a Ucrânia. Elementos, por assim dizer, da independência para Donbás para esses territórios foi. Desde que bem, é verdade, mas eu tenho certeza absoluta que vou te contar agora. Eu sinceramente acreditava que se afinal será capaz de persuadir aquelas pessoas que Donbás vive, eles deveriam ter vivido mais persuadir a retornar como se estivesse dentro da estrutura. Estado ucraniano gradualmente as feridas vão sarar. Gradualmente quando isso parte do território retornará para vida econômica em vida social geral quarta-feira, quando as pensões serão pagas. Benefícios sociais crescerão gradualmente juntos. Não, ninguém queria, todo mundo queria só com a ajuda das forças militares isso pode ser resolvido. Pergunta, mas não conseguimos deixe tudo chegar a isso. Situações em que a Ucrânia declarou não faremos nada ainda, já começamos a nos preparar. Eles começaram a guerra em 2014 nosso objetivo é parar e... Não comecei. 2022 é uma tentativa disso. Pare de pensar o que você pensa você conseguiu agora. Pare, você alcançou o seu. Objetivos não, ainda não atingimos os nossos objetivos porque um dos objetivos é a desnazificação está disponível em tipo de proibição. Todos os tipos de movimentos neonazistas este é um dos problemas que discutimos. E durante o processo de negociação que terminou em Istambul no ano passado no início mas não por nossa iniciativa terminou. Porque gostamos especialmente dos europeus eles disseram que é necessário criar condições para a assinatura final documenta os meus colegas em França e em eles disseram à Alemanha como você está. Você pode imaginar como eles vão assinar. Acordo com e com uma arma anexada indo ao templo é necessário afastar as tropas de Minsk está bem, retiramos as tropas de Minsk assim que nós de Kiev. Assim que retiramos as tropas de Kiev para imediatamente o nosso ucraniano. Os negociadores jogaram tudo no lixo nossos acordos alcançados em Istambul e preparado para um longo confronto armado com a ajuda os Estados Unidos e seus satélites em Europa. Foi assim que a situação se desenvolveu e assim como ela é. Agora. Sim, o que desnazificação, o que isso significa é exatamente sobre isso que quero falar agora. Diga esta é uma questão muito importante desnazificação após aquisição. Independência. Então a Ucrânia começou a pesquisar, como dizem alguns analistas no Ocidente. Identidade e nada melhor descobrir como colocá-lo na vanguarda. Identidade. Esses falsos heróis que colaboraram com
Hitler, eu já disse isso no início do X. Séculos quando apareceram teóricos da soberania da independência. Ucrânia eles partiram do fato de que a Ucrânia uma mulher independente deve ter uma atitude muito gentil e bom relacionamento com Rússia, mas devido ao desenvolvimento histórico. Devido ao fato de quando esses territórios estavam em composição da comunidade polaco-lituana de ucranianos bastante cruel. Perseguido apreendido tentou destruir esse identidade se comportou de forma muito cruel tudo ficou na memória do povo e quando começou a Segunda Guerra Mundial parte disso. Extremamente nacionalista bem então digamos de mentalidade nacionalista. Elite com quem ela começou a colaborar Hitler, acreditando que Hitler os traria liberdade. E as tropas alemãs, até as tropas SS, eles o trabalho mais sujo foi destruído. População polonesa, população judaica eles deram para o colaborador. Que estão com Hitler cooperou daqui este cruel massacre da população judaica polonesa e os russos também foram liderados por pessoas que são bem conhecidos Bandera. Shushkevich exatamente estes as pessoas se tornaram nacionais. Heróis, esse é o problema e é isso para nós vês que eles dizem bem, nacionalismo, nacionalismo. E o neonazismo também existe em outros países sim existem riscos, mas nós os pressionamos em outros também. Países estão sob pressão, mas na Ucrânia não há a Ucrânia os tornou nacionais. Eles erguem monumentos para seus heróis em eles estão usando bandeiras seus nomes são gritados pelas multidões que caminham com tochas como na Alemanha nazista pessoas que exterminaram poloneses, judeus e os russos precisam de prática e teoria parar significa, claro, qualquer nação. Ela cresceu e acha que algumas das pessoas que existem dizemos que eu digo que isso faz parte do povo russo comum eles dizem não somos um povo separado, ok, é bom se alguém se considera um povo separado tem direito a isso, mas não ao nano-nazismo. Corrigir a ideologia nazista aqui veja o presidente francês. O presidente ficará satisfeito o território que você já possui. Não, vamos terminar a batalha. Você fez uma pergunta o neonazismo e a desnazificação chegaram. Presidente da Ucrânia no Canadá isto é bem conhecido, mas calado. Que, como disse o presidente do parlamento lutou durante a Segunda Guerra Mundial contra os russos, mas quem durante a Segunda Guerra Mundial travada contra os russos? Hitler e seus capangas acontece que este homem serviu nas tropas SS, ele pessoalmente matou e tropas SS russas, polonesas e judaicas formado por nacionalistas ucranianos. Eles estavam fazendo essa coisa suja trabalho, o presidente da Ucrânia manteve-se unido com todo o parlamento do Canadá em mão. Espirrou ao redor imagine o próprio presidente, aliás. Ucrânia o que você fará a respeito? Hitler está morto há 80 anos. A Alemanha já não isso realmente existe. Verdade. Este é o nacionalismo ucraniano assim aqui me escute o seu. Muita pergunta. Magro e posso te dizer o que penso, mas não você irá. Ele está ofendido. Parece que ele é muito magro essa pergunta é nojenta, você diz. Hitler já se foi há anos. Sim, 80 anos significam, mas seu trabalho vive de pessoas que destruirão. Judeus russos e poloneses estão vivos e atual presidente.